Olha, estávamos aqui já conversando, claro, num bate-papo gostoso, porque hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Quando a gente fala em pessoas com altas habilidades, todo mundo fala, mas altas habilidades o que são? São superdotados? São pessoas com QI acima da média? Eu não sei se essa seria a forma correta da gente falar, mas eu diria que são pessoas que têm habilidades muito maiores que a grande maioria das pessoas em alguns segmentos e outras pessoas em vários segmentos. A gente trouxe algumas pessoas até para a gente falar sobre isso, sobre o lado de quem é superdotado e quem é a mãe, o pai de um superdotado, para saber quais são as dificuldades. Para ajudar a gente, Cristina Colavich, que é psicóloga ao meu lado, bem-vinda, viu? Sempre. Tiago Gassis, bem-vindo. A Mônica Falcão, bem-vinda. O André Falcão, bem-vindo, viu, André? Também o Carlos Juvenal, bem-vindo. E o Hector Montenegro. Quando a gente fala em pessoas superdotadas, a gente acha que pensa sempre naquelas pessoas extremamente inteligentes, com habilidades em todas as áreas. É tão simples assim fazer um diagnóstico de pessoas com altas habilidades ou não, Cristina? Não. Começa mesmo pelo nome, né? Esse termo superdotado acaba fazendo com que as pessoas pensem que é super-homem, é super além do humano. E que na realidade não é. Por isso que eu acho que é muito interessante a gente usar o termo portador de altas habilidades, porque é isso, né? São pessoas que têm habilidades, não necessariamente todas, pode ter várias, em algumas áreas. Em uma área ou várias áreas, né? Mas que elas estão acima da média da grande maioria da população, da faixa etária deles, né? Então não tem nada a ver com aquelas coisas de filme, de crianças que aprendem a ler com 3 anos, aprendem a desenhar, são instrumentistas fantásticas, quer dizer, fazem tudo perfeitamente. Ela pode ser dessa forma ou pela música, ou pela física, ou por outras habilidades, a ter uma facilidade maior. São pessoas que têm uma grande facilidade de aprendizado, sim. Elas são muito intensas, são pessoas extremamente curiosas, envolvidas, muitas vezes responsáveis mesmo com aquilo que eles se determinam fazer, né? Eu diria que são pessoas que são muito intensas. E até por isso que eu acho que é super interessante ter um acompanhamento, né? Eu diria que eles não são melhores ou piores, eles funcionam de forma diferente. Mas tudo bem, para uma psicóloga ver isso, a gente fala, nossa, não é tão difícil. Mas para um pai, para uma mãe, aí eu acho que já é mais complicado, porque como que a gente vai saber, né, Carlos? Como aconteceu com o Hector, que ele tem uma facilidade, não sei como, para física. Gente, eu nunca fui bem na física, eu custo só entender. E você perceber que seu filho tinha uma habilidade fantástica, acima da média, para física e para outras matérias também extremamente complicadas para a grande maioria das crianças. Você percebeu isso logo de início ou não, Carlos? Para exatas, ele tem realmente uma facilidade bastante grande, né? Começou logo na infância com jogos, lendo, aprendeu a ler rápido, números, ele tem uma facilidade bastante grande. E tem do outro lado também, às vezes, em outras áreas, o convívio social, a maneira até de se relacionar com as pessoas é diferente, porque o ritmo deles parece que é um pouco diferente. Ele já é mais tímido, você já é mais tímido, Hector? Agora não, felizmente, mas já fui bem tímido. E tempo de escola, quer dizer, hoje está na faculdade, primeiro ano de física, né? Sim. Você, quando estava com os colegas na classe, lá para os seus 10 anos, 12 anos, você tinha facilidade para ter amigos, para se entrosar com as pessoas ou não? Sim, quando eu envolvia os assuntos de matéria, de estudo. Você era o CDF da classe, como popularmente os colegas dizem? Não? Não, ao contrário. Era justamente que tinha interesse em não estudar, em fazer outras coisas, porque estudando eu estaria revendo aquilo que eu já tinha entendido, o que acaba desestimulando. Então é o oposto do que a gente imagina. Exatamente. Quer dizer, se a família não estiver bem orientada, pode desestimular esse jovem. Sim. É a nossa grande preocupação. O que acontece é que eles têm uma facilidade de aprender, né? Então o professor fala... E passa a ser monótono aquilo, né? Muito monótono. E o que acontece, Kátia, é que hoje em dia, principalmente, está demais. Confundem com uma criança hiperativa. Porque como eles ficam ociosos na aula, porque
é muito entediante para eles começam, segundo até o Thiago, que sabe descrever muito bem, batucar, começam a cutucar o colega. A conversar com o coleguinha. E começam a querer estímulos, né? E os professores geralmente veem isso como hiperativo. Né? E o que tem acontecido muito é crianças que não são hiperativos, mas estão sendo diagnosticados como tal e medicadas com Ritalina. Aconteceu isso com você também? Quer dizer, a orientação, quando você descobriu do Hector, quer dizer, o que o Hector tinha de capacidade, mas que ao mesmo tempo, acho que quando os pais descobrem de início, não parece ser uma alta performance, parece ser um garoto problema. Quer dizer, como que esse garoto não consegue prestar atenção na aula, eu sou chamado toda semana ali? Como ele disse, é o contrário. O que aconteceu ele tinha um rendimento muito bom, porém ele não se sentia à vontade na escola. Isso no primeiro e segundo ano. Mas aí você atormentava os coleguinhas, a professora, conversando, batucando e tudo mais ou não? Não, eu geralmente ficava alheio à aula, prestando atenção em outra coisa. Então, era mais entediante ainda, né? Eu levava alguma coisa para ler. A impressão que dava é que ele era um aluno ausente. Ele pegava uma tampinha de caneta e ficava brincando com a tampinha, não olhava para a lousa e a professora, ela via isso como um comportamento errado. E essa é a parte difícil da coisa. Era isso que eu ia falar, porque se a professora não está preparada para lidar com jovens, com crianças, dessa forma, fica difícil, né? Infelizmente, nessa fase, ele sofreu até uma certa... Desculpem. Não, imagina. Uma certa humilhação, porque a professora reprimia a forma como ele se portava na classe. Os amigos, no começo, achavam legal que ele respondia tudo rápido, eu sabia tudo, mas na sequência, ele foi sendo reprimido para isso. Então ele ficou com medo de ficar estranho para os colegas ou errando perante a professora, porque em princípio ele estava cometendo algum erro na cabecinha dele. Algumas vezes ele devia saber mais do que a professora. E aí isso podia deixar a professora em maus lençóis também, porque normalmente quem é extremamente inteligente e tem ciência daquilo, tem certeza daquilo que está falando, não vai ouvir uma abobrinha e fingir que aquela abobrinha é a verdade. Vai questionar, ainda mais uma professora, né? Você sentiu isso também, Thiago, quando você também, assim como o Hector, estava estudando? Eu dei muita sorte de que as minhas professoras nos primeiros anos, elas tinham feito algum curso, elas tinham um certo preparo. Exatamente. Então elas sabiam lidar. Mas mesmo assim eu sofria esse bullying, né, que é a palavra da vez agora, duplamente. Ao mesmo tempo você tem as crianças te taxando de CDF e te excluindo. Você tem os que se aceitam o título de CDF te excluindo porque você não tem paciência para ficar estudando. Você tem os professores, por um lado, te cobrando tem que prestar atenção, tem que ficar olhando para a lousa bonitinho, e você não aguenta aquilo. Porque aquilo você já sabe. Exatamente, é uma coisa que veio fácil. Então, enquanto o professor repete que é um modelo padrão, algumas pessoas têm um ritmo mais rápido, outras pessoas têm um ritmo mais dentro da média. E, óbvio, uma escola padrão tem que trabalhar com o ritmo dentro da média. Tem quantos anos? 24. 24, quer dizer, há 10 anos atrás não se falava disso como se fala hoje em dia. Quer dizer, para você tem quanto? 20? 19? 18? Quer dizer, né, para essa juventude de vocês, dos 17 até os 25 anos, daí para mais, então, é difícil a gente falar de professores qualificados e prontos para saber, para olhar o indivíduo, aquele aluno e falar, bom, este tem essa facilidade, eu posso daqui, desse aluno do Hector, retirar isso com mais facilidade. Já o André, a facilidade dele é com música e outros caminhos, quer dizer, dele eu posso usufruir isso. O aluno, na verdade, é tratado como um todo, como o restante da classe. Uma média, né? Sim. E aí que é o problema. E tem uma coisa muito importante que, assim, tem um preconceito às avessas. A pessoa olha, na época ainda a palavra era o superdotado, então a gente está lutando para mudar esse termo, porque ele traz um preconceito muito forte de que a criança é o superdotado, está lá em cima. Se está lá em cima, o que eu, réis mortal, posso fazer? Então, ele é super inteligente, eu não preciso dar aula. Ele é super inteligente, eu não preciso disso. Mas ao contrário... A necessidade existe, mas é outra, existe, né? Exatamente. É uma necessidade de pegar por outros lados, de pegar outros campos. Essa capacidade, ela é uma fonte de sofrimento em potencial gigantesca. E não só para professora, acho que para vocês alunos, principalmente. Para os pais muito, mas para os alunos ainda mais, né? Principalmente para eles. Nós acompanhamos assim, ele tinha medo de que os alunos, é isso que você falou, que eles rejeitassem. Tanto porque
ficou essa coisa, né? Mas depois, quando ele encontrou um grupo onde ele conseguia conviver harmoniosamente, numa boa, mesmo assim ele ainda ficava com aquele receio de que se ele tem a turma dos CDFs que estudam bastante, só que ele não ficava estudando bastante. Ele não precisava, olha que conversa, Tício. É demais. Meu Deus. E pensar que isso é um problema, André. Oh, é um problema. E o pior é essa coisa que você falou. Deixa eu só ressaltar uma coisa. Quando eu falo superdotado, então ele não pode cometer erros. Você fala, ele não pode sair do trilho. Nossa, você fazendo isso... É a cobrança, né? É o contrário, infelizmente é o contrário. Você percebe isso também com o André, Mônica? O André, eu tive sorte porque o André foi muito bem acolhido. Eu acho que da escolinha que ele veio, né, que me chamaram um dia na diretoria dizendo, olha, na verdade a nossa conversa é o oposto. A gente chama aqui para reclamar de alguns alunos, mas de você, né, do André, não. Ele começou a ler aos 3 anos? Aos 3 anos. E quem ensinou ele? Assim, com esses brinquedinhos de imã. Né, Ele aprendeu sozinho? Sozinho, ele perguntava muito. Perguntas, 1 milhão de perguntas o dia inteiro. Mas isso é importante você falar, Mônica, porque eu acho que eles são super curiosos. E muitas vezes os pais falam, que criança chata, só pergunta. E por quê? Porque a criança do porquê. E criança inteligente... E ela tem que perguntar. Quer saber, claro. A pessoa inteligente quer saber o porquê das coisas, né? E a gente nunca forçou também nada. Era natural dele. Isso, ele perguntava, a gente respondia. Nunca ninguém avançou, nada. É necessidade dele, né? Não tinha aquelas coisas de quando se juntam uma família... vamos, André, mostra pra vovó como você é inteligente. Bom, minha mãe... Isso vai ser muito chato, não é? Você acha que não? Não acho. Você é bonzinho, André? Mas pra vocês não achavam? Ou não? Vocês levavam essa bola? Fala todas as capitais pra titia. Fala não sei o quê. Na minha família não teve tanto isso, mas é uma cobrança que de vez em quando sempre aparece e é chato. Que na realidade há uma cobrança muito grande pelo desconhecimento mesmo. O que a gente está passando com o sistema educacional hoje em dia é que assim, a gente está tendo profissionais entrando no mercado, né, para ir para a área de educação, ou seja, cursos de pedagogia, cursos de psicologia, no qual eles pouco citam sobre isso. Então, são profissionais despreparados que chegam no mercado. Exatamente, né? A culpa não são dos profissionais, são das universidades que não estão preparando adequadamente. Então está virando um ciclo muito grande isso. E o que eu acho é que o que acontece no comportamento dos educadores, dos pais, né, quando eles pecam, é pela desinformação, além da falta de formação acadêmica mesmo. Quer dizer, não tem a informação dada por um profissional. Não tem. Tem um preconceito muito grande na escola, que começa muitas vezes pela diretora. Exatamente. Porque a gente sabe que também não só os professores são despreparados, a direção de um colégio normalmente não quer pegar uma criança dessa, não, essa é uma criança que vai me trazer problemas. Sim. E, Kátia, a gente tem a lei da inclusão, né? Hoje em dia, né, essa lei já é antiga, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que cobrar isso, porque as escolas, a gente tem o amparo, né? O portador de alta habilidade, ele está incluso na lei da inclusão. Ou seja, todas as escolas, elas têm que dar amparo para todas as crianças mediante a necessidade delas. Não importa qual necessidade Não importa seja. qual. Então, porque o alta habilidade, se você deixar sem um estímulo adequado, fatalmente ele vai cair no ócio, ele não vai se interessar, ele vai se desinteressar e muitas vezes querer deixar de estudar. Ou deixar de viver num ponto ainda pior. A gente sabe que isso acontece também. E a gente tem aí, está existindo estudos para pesquisar o quanto está acontecendo a tentativa de suicídio de jovens que estão completamente desestimulados. Né? Porque se não tem estímulo na escola, não se sente acolhido pela própria escola, pelos educadores, se sente muito diferente sozinho, completamente diferente e não entende o que está acontecendo com ele também. Então há um conflito muito grande interno com um potencial maravilhoso e que a gente sabe que se você der o amparo, né, adequado, esse pessoalzinho eles conseguem ser os melhores em todas as áreas, mas desde que a gente dê a nutrição adequada para cada um deles, porque também eles são completamente heterogêneos. Tem uns que são extremamente bons na área de exatas, outros na área de humanas, tem gente que é bom em música, então a gente tem que olhar mesmo com um olhar diferente.